começar a gravar aqui, tá? Deixa eu abrir de novo o trabalho de vocês. Tá, então só vou repetir aqui. O resumo, eu sugiro sempre que o aluno deixe para fazer o resumo no final do trabalho, né? Depois que está tudo prontinho, aí volta e faz o resumo e também volta lá no título para ver se o título está condizente com o que vocês pesquisaram. Então, aqui tem que ter uma breve introdução ao tema. Então, vocês têm que falar aqui 2, 3 linhas. O que são fontes de energia renováveis, quais as principais, qual é a importância. Coisa rápida, tá? Depois, vocês vão, no caso, terem que falar qual é o método que vocês utilizaram para fazer esse trabalho. Então, como é um método de pesquisa, vocês vão escrever. Então, o trabalho foi realizado através de uma pesquisa bibliográfica em fontes, vocês podem até citar, né? Fontes como artigos científicos, livros, e outras fontes, né? Que fontes que vocês usaram, né? Internet, enfim. Qual é o objetivo? Então, o objetivo, aí vocês é que vão ter que definir. Vocês querem o que com esse trabalho? Vocês querem buscar quais informações? Então, o objetivo aí vai depender do que vocês estão querendo com esse trabalho, tá? Mas tem que aparecer no resumo. E, por fim, os resultados do trabalho. Então, por isso que é importante vocês fazerem o trabalho primeiro e depois voltar e fazer o resumo. Por quê? Porque daí, no resumo, vocês vão apresentar os resultados obtidos. Então, por exemplo, digamos que vocês fizeram uma pesquisa e perceberam que no Brasil não se utiliza nenhum tipo de fonte alternativa, de nenhum tipo de fonte de energia renovável, digamos, né? Então, vocês colocariam, olha, foi percebido que ao final do trabalho percebeu-se que não se utilizam fontes de energia renováveis, ou ao contrário disso, vocês perceberam que 50% da energia no Brasil vem de fontes renováveis. Então, vocês vão trazer esse resultado aqui no resumo, tá? De uma forma breve também, certo? Uma coisa importante, eu não sei se foi no trabalho de vocês, mas uma coisa muito importante é que nunca não se utiliza verbos pessoais. Então, a gente nunca vai, no artigo, apresentar palavras assim, fizemos, pesquisamos, concluir, nunca, né? Então, é sempre pesquisou-se, percebeu-se, concluiu-se, certo? Desse jeito. Os verbos têm que ser impessoais sempre, tá? Mais alguma dúvida aqui no resumo? Não, não, essa parte ali dos verbos pessoais, a Aline até me passou, eu tentei arrumar, Tá, a gente já tinha feito, eu tentei arrumar, né? E a tá. parte ali que a professora falou, de 50%, eu continuei fazendo o artigo ali mais pra frente, eu encontrei essa parte. Daí Isso. eu cheguei a colocar, mas eu não botei no resumo, mas depois eu posso botar brevemente no resumo essa parte também? Isso, coloca. Assim, eu sugiro que, num resumo, a gente não tem um número máximo de linhas, a gente tem um número máximo de palavras, que são 150, tá? Então, né, isso vai dar umas, sei lá, 10 linhas, eu imagino. Não tenho muita ideia de quantas linhas. Mas, assim, eu penso sempre assim, umas 3 linhas para definir o que são fontes renováveis. Então, as fontes renováveis de energia são obtidas através de tal, 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 por exemplo. Aí tu usa umas 3, no máximo 4 linhas. Depois fala, este trabalho foi realizado através de uma pesquisa bibliográfica, em artigos científicos, e livros, enfim, e outras fontes de publicações. E teve como objetivo pesquisar sobre tal assunto lá. Aí vocês vão definir qual é o objetivo, né? Percebeu-se ao final do trabalho que. Aí vocês vão ver as conclusões de vocês, né? Que no Brasil utiliza-se 30% da energia obtida por fontes renováveis, por exemplo. Digamos que vocês concluíram isso, perceberam isso. E pode trazer mais alguma outra informação que vocês concluíram a partir da pesquisa de vocês, tá? Então, o resumo é Tá bom. isso. Resumo é basicamente isso. Vamos ver aqui na introdução.
Ah, tá. Mas essa parte aqui não tinha hoje quando vocês me mandaram, né? Essa Quando parte a aqui de Aline baixo, né? foi feito depois que a Aline Tá. mandou. Ah, tá. Ah, tá. Porque faz tempo que estava lá, né? Era para eu ter devolvido e eu acabei me atrapalhando e acabei não devolvendo. Tá, vamos ver aqui na introdução. A introdução, ela geralmente, ela deveria ter entre 1 e 2 páginas Sim. escritas, porque na introdução, até eu coloquei em amarelo ali, ó, tem que ter uma explicaçãozinha do tema, né? Trazer o problema da pesquisa. Então, o que que vocês, por que que vocês resolveram fazer essa pesquisa? De novo, os objetivos, aí agora tu pode escrever aqueles objetivos que tu citou lá em cima, no resumo, traz novamente aqui, escreve num único parágrafo, né? Os objetivos geral, se tem específicos também, né? E justifica por que que tu tá fazendo essa pesquisa. No nosso caso, nesse caso aqui de vocês, né? É muito importante essa pesquisa sobre fontes renováveis de energia, porque a energia, a maior quantidade de energia utilizada é de fonte não renovável. Então, justifica através disso, na verdade, né? Então, tem que trazer isso tudo aqui na introdução. E também pode citar uns 2 ou 3 parágrafos de trabalhos de revisões bibliográficas que vocês pesquisaram. Por exemplo, o uso de geradores, de aerogeradores, por exemplo, numa indústria tal, ou de painéis solares numa outra indústria. Então, vocês podem trazer aqui na introdução, uns 3, 4 parágrafos, tá? Tá Seria bom. interessante, assim. Então, aqui vocês têm só 2 parágrafos, né? Sim, E tam- professora, né? A gente fez ali a introdução, o resumo, mas tem que continuar o trabalho para ir voltar e refazer, né? isso, Rever o que que a gente botou a mais para dar uma complementada. tá. Sim, foi isso que a gente tinha pensado, né? No caso, boa noite, entrei agora. Oi, Eline. Mas a gente pensou de, tipo, fazer mais pra frente o artigo e depois voltar pra melhorar a introdução, os Tá, objetivos ali. certo. Tá, então assim, ó, a minha sugestão. Uma coisa importante aqui, ó. Vocês não podem repetir muito o autor. Então, aqui, ó, tu tens 2 parágrafos seguidos com o mesmo autor. Isso aqui não é permitido, tá? Não é permitido, não. Isso não é interessante, certo? É, Então, que mais para frente ali eu achei um autor que ele, tipo, falava bastante coisa sobre os tipos de energia. Daí tá. eu peguei bastante coisa do trabalho dele. Daí, no Isso, caso, mas eu teria aí que achar trabalho. não poderia, tá? Assim, a gente tem que evitar o uso do mesmo autor, porque senão tu tá fazendo uma cópia, é como se fosse um trabalho, aí tu tá fazendo um trabalhinho de pesquisa. Isso aqui não é um trabalho, né? É um artigo. O artigo, Ah, ele tem que trazer várias fontes sobre o mesmo assunto, várias opiniões sobre o mesmo assunto. Essa é a ideia, tá? Então, digamos que para tua introdução tu use, sei lá, 5 autores. Então, tu vai mesclar os parágrafos com as informações desses 5, evitando usar o mesmo autor, tá? Então, no caso sim. aqui, digamos, tu vai complementar um pouquinho aqui no início, tu vai usar mais um parágrafo para o objetivo, certo? Um parágrafo, aí tu pode escrever um pouquinho melhor, né? Vocês têm que definir qual é o objetivo do trabalho de vocês. O que vocês querem pesquisar? Vocês já sabem? Já definiram? Só deixa eu ver aqui. Eu até mandei para a professora como é que é o nome? O que a Aline organizou para a gente seguir ali. Ah, tu mandou O agora? tema. Tá, deixa eu ver aqui. Tá, Eu acho que, em tese, assim, o que a gente planeja procurar com o trabalho é falar um pouco sobre os tipos de energia renováveis que a gente conhece atualmente, né? Que tem ali algumas que eu citei mais para frente, tem algumas que são bem utilizadas hoje em dia, e tem algumas que tá, estão entrando no mercado agora, né? O exemplo, tipo, da energia solar e energia eólica, elas começaram a entrar no mercado mais agora
não é tão antiga como a hidrelétrica e as outras ali, né? E elas são Certo. menos poluentes do que a termoelétrica, hidrelétrica, essas coisas. São umas energias que são, vamos dizer assim, sustentáveis, que não poluem a atmosfera e que elas são renováveis, né? Que tu pode utilizar tanto com a lua, com a luz da lua, quanto com a luz do sol, né? A energia solar, no Certo. caso. Tá, Eu acho que seria mais um pouco esse objetivo, falar um pouco sobre os tipos de energia, né? tá. E Então, no caso, depois que depois, estiver bem... Oi? e no caso, depois dessa parte dos tipos de energia, a gente pensa de, tipo, procurar exemplos de trabalhos publicados que apresentam melhorias na produção, no consumo de energia, essas coisas assim, sabe, professora? Com a Tá, utilização das fontes renováveis. isso. É isso que eu ia te dizer, assim, ó. Só a parte de definição acaba não sendo um artigo muito interessante, porque já tem muito trabalho que define o que que é. Então, definição não seria, só definir não seria interessante. A parte de definição é a parte de fundamentação teórica, tá? Essa parte aí de definir o que que é, quais são os tipos e tal, isso aí é a parte de fundamentação teórica. O trabalho que me interessa mesmo é a parte lá da pesquisa. Aí então vocês vão fazer aqui. Deixa eu ver o que vocês fizeram mais. Então vão complementar aqui a introdução, né? Falta escrever o objetivo num parágrafo, o problema de pesquisa e que justifica a pesquisa, um outro parágrafo, certo? E escrever um pouco mais sobre as fontes de energia. E seria isso aí, então. Aí depois aqui, vocês conseguem ver eu mexendo a tela? Sim. Tá. Até Não sei se é a internet. para mim Tá, mexeu normal. acho que vai atualizando aí para vocês depois. Eu parei aqui então na página que fala de fontes de energia renováveis. Então, essa aqui é a parte de fundamentação teórica. Aqui vocês vão buscar informações, vão definir o que que são fontes, quais são os tipos. Aí depois eu vou ler com mais calma, né? É isso aí. Ali a professora falou do caso de botar o mesmo autor, aí foi uma parte que eu achei bastante coisa em 2 artigos diferentes, 2 trabalhos diferentes. Daí, mas eu vou tentar refazer e procurar em outros tipos de trabalho que Isso. tem. Tu usou bastante desse portal solar. Não, daí não, tá? Tem muita coisa do mesmo autor, não pode. Assim, numa página, eu sugiro que numa página tu repita no máximo 2 vezes, para ficar um trabalho bom, um artigo bom, que tu repita no máximo 2 vezes o mesmo autor. Tá, e tem. Achei um negócio no site do governo, daí como é que eu faço o negócio ali para referenciar? Eu botei ali Gov, acho que tá Gov, no. não, mas que site que era? Era do Ministério do Meio Ambiente, Ministério de Minas e Energia? Qual que era o site? Tu lembra? Se eu não me engano, era do Minas e Energia. Então, aí tu coloca entre parênteses, Ministério de Minas e Energia? Então, aí tu coloca o nome do site, tá? Tá, eu Aí boto o nome do site certinho. isso, Ministério de Minas e Energia, tu coloca entre parênteses, vírgula, o ano. Aí lá no final, tu vai colocar nas referências, tu vai escrever Ministério de Minas e Energia, é, disponível em, aí tem a forma de referenciar, disponível em, aí tu coloca o link de acesso. Tá. E também o dia que tu acessou, né? Uhum. Acessado em, aí tu coloca, por exemplo, 14 de outubro de 2020. Tem que colocar também, tá? Tá. É Isso. só que eu procurei, daí eu não sabia como é que referenciava um site do governo, mas daí eu posso botar o nome do Isso. site. Daí tu tem que colocar, porque como tem vários sites, se tu colocar só Gov, a gente não sabe, né? Se foi do Tá. MMA, se foi do Ministério de Minas e Energia, se foi Ministério da Saúde, porque tem vários, né? Então tu tem que colocar qual foi o site aqui, o nome do site, né? Ministério da Saúde, por exemplo, Ministério do Meio Ambiente, ou Secretaria do Meio Ambiente. Tem que colocar aqui, entre parênteses, vírgula e o ano, tá? Isso aí. Tá, então depois, então aqui tu vai só. Claro, eu não estou lendo aqui o texto, né? Mas só buscar então outras fontes que falem o mesmo assunto. Certamente tu vai achar, tem muita coisa. Aqui a parte de definições, tem livros que trazem essas definições, inclusive, certo? Tá E bom.
depois, tá, e aí, a outra parte vocês não fizeram. Aí, o que falta mais aqui? Deixa eu pegar aqui o modelo do Sempex. Vocês conseguem ver que eu mudei o artigo ou não aparece para vocês? A nós ainda está no nosso artigo. Ah, Para tá, mim então... também. Tá, então não mudou, tá? Eu vou pegar aqui o que vem na sequência, tá? Eu até posso mandar para vocês, né? Eu não mandei, eu acho isso daqui. Mas aqui seria interessante vocês trazerem o seguinte, ó, deixa eu escrever aqui para vocês. Tá, então essa primeira parte foi a parte, então, a parte de fundamentação teórica, que seriam as definições. Depois, vocês poderiam colocar estudos de caso. Não, aqui é procedimentos, aliás. Procedimentos metodológicos, tá? Que é como que vocês fizeram a pesquisa. Então, vocês vão escrever, a pesquisa foi feita, o trabalho foi feito através de pesquisas bibliográficas, utilizando artigos científicos, livros, sites do Ministério do Meio Ambiente, sites do Ministério de Minas e Energia, entre outros. Então, coloca como foi feita a pesquisa aqui. Como foi feita a pesquisa, certo? Depois dos procedimentos, daí vem resultados. No caso de vocês, não seriam resultados, seriam... A gente podia chamar... Se vocês vão buscar vários casos, a gente podia colocar estudo de caso. Vocês têm vários artigos que trazem aplicação de energia renovável? Sim, tem bastante. Tem? Então, poderia ser estudo de caso aqui? Se eu não me engano, deixa eu ver aqui. A gente botou no cronograma ali que a gente ia seguir, né? Exemplos de trabalhos publicados que apresentam melhorias, no caso seriam os estudos. Isso. Para mim, essa parte aqui, ó, é a parte mais importante, essa parte de estudos de casos. Porque definição a gente encontra fácil, mas essa parte assim, ó, de buscar vários casos, empresa que usa, por exemplo, pode ser um supermercado que está usando energia solar, painel fotovoltaico, por exemplo. Poderia ser, é um exemplo, né? Alguns anos atrás eu tive uma aluna de Orleans, agora Laura Miller, na verdade, e ela fez uma pesquisa sobre o uso de painel fotovoltaico numa granja de frangos. Ela fez uma pesquisa e verificou que era muito viável. Então, É a Maiara, professora. Ai, agora faz tempo, não sei, não lembro. Ela se formou, acho, ano passado. Como é que é o nome? Maiara, não sei se é Amazon. Não, Maiara não, ano passado não. Não foi ano passado, foi no outro. Mas ela era de Laura Miller, do interior. Eu não lembro o nome da aluna, mas eu até nem tenho mais esses artigos, porque eu mudei de computador e eu perdi um monte de coisa, mas ela fez um artigo bem bacana, onde ela fez uma pesquisa, um levantamento bibliográfico, e depois ela fez uma aplicação, ela fez toda a pesquisa de levantamento de custos, né? E quanto que ia economizar, e em quanto tempo que seria o payback, né? Em quanto tempo que, pela economia de energia que eles teriam, em quanto tempo que pagariam os equipamentos. Então, por exemplo, poderiam citar alguns, no mínimo em 5 casos aqui, né? De empresas que utilizam fontes renováveis